segundo ano, a partir de agora, o canal História com Sabor vai direcionar questões para vocês, para o conteúdo de vocês. Aquele aluno que tem um vestibular seriado, ele com certeza vai adorar esse conteúdo, vai adorar essa resolução, porque está direcionado para os assuntos do segundo ano, quando é o assunto dividido para primeiro, segundo e terceiro ano. No caso daqui de Recife, eu sou recifense, sou pernambucano da gema, então, obviamente, vai ser arretado para o aluno do nosso SSA 2, ok? Vamos embora, daqui até a tua prova, eu vou resolver todas as questões importantes para o SSA 2, que tu não pode deixar de ver. Não pode deixar de ver essas questões, porque geralmente esses vestibulares, eles têm uma linha de pensamento. Então, muitas vezes, questões sobre aquele tema se repetem. Obviamente, não repete a questão, mas repete o tema. Então, é importante para tu, é importante para você saber desse tema e ficar de olho para não errar a questão, que é isso que o canal deseja para você, fazer uma prova e não errar a questão de história. Vamos embora? Vamos para a resolução? Venham-se embora comigo, porque hoje nós vamos fazer uma resolução de um dos personagens que eu mais critico, porque eu acho que um povo não precisa de heróis, a não ser que seja o próprio povo. Eu não acredito em heróis, salvador da pátria, aquelas besteiradas todas que, muitas vezes, a política ela termina criando, muitas vezes, para enganar o pobre, o mais humilde. Mas vamos embora. Calma, que a questão vem aí. A criação e o enraizamento de mitos políticos, como é o caso de Tiradentes, devem ser entendidos na concretude das experiências e das referências sociais que naturalizaram, veja aspas, naturalizaram a sua aceitação. É como se, de repente, a gente aceitasse esses mitos que são esfregados, criados para nós. Muitas vezes, para nos enrolar, para nos enganar. Isso é um fato. E a gente não pode aceitar calado, apesar de fazer parte da história. A sua aceitação, no caso, né? Permitindo sua circulação, seu reconhecimento e facilitando sua apropriação pela população. Na realidade, mito, nesse caso, mito político, é talvez um dos grandes erros da política, não apenas no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Mito é o povo que luta, que trabalha, esses canalinhas kids, vou repetir, canalinha kids não merece essa ideia de mito. Mas vamos embora. As representações da imagem de Tiradentes, considerando-se as informações obtidas no texto, estão ligadas na historiografia brasileira. Veja, o que é que a questão pede? Onde entra a imagem de Tiradentes? Tiradentes participou de quê, meus amores? Inconfidência Mineira. O que era que a Inconfidência Mineira queria? A liberdade do Brasil. Ele pregava o quê? A independência do Brasil frente a Portugal, ou seja, queria liberdade. Como ele é alçado a essa questão? Ah, um cara que lutou pela pátria. Então, ele é um patriota, apesar de que ultimamente eu não sou muito chegado dessa porcaria desse nome. Mas, enfim, patriota, aquele que tem amor à pátria. Amor à pátria, não ao indivíduo que catapulta, muitas vezes, os símbolos nacionais, que é uma merda quando isso acontece. Vamos lá. A criação do Império,
Letra A. Lógico que não, ele estava lutando contra o Império Português. Ele queria a independência do Brasil. Morreu, viu? Professor, e a morte de Tiradentes? Eu acho a morte de Tiradentes um momento onde ele foi seguro, ele foi firme. Pagou com a vida, porque tinha muito riquinho lá, certo? Que pediu perdão, se ajoelhou, fraquejou. Ele foi homem, pelo menos. Agora, essa história de grande herói, de parecer com Jesus Cristo, tá sempre levado para a morte, eu acho isso uma merda. Mas a questão de, no momento em que ele estava ali, sendo sabatado há 2 anos, porque a devassa, não a cerveja, a devassa durou 2 anos. E o bicho velho sustentou. Eu acho arretado nesse sentido. Pagou com a vida dele, né? Era o único pobre e tinha que ter ali um bode expiatório. Mas vamos embora. Então, a letra A, falso. Letra B, a liberdade e ao patriotismo. Ele lutava pela liberdade? Sim, sim, sim. Independência do Brasil. E era patriota? Tem um retrato de Meireles, se eu não me engano é de Meireles, que tem ele sendo esquartejado e o mapa do Brasil. Por que diabos não bota o pessoal lá da Bahia também como herói? Porque eram negros, eram oriundos do povo. Tiradentes era alfeires, militar, branco. Se fosse para colocar herói, tinha que colocar também os de lá da Inconfidência Baiana. Mas eram negros, soldados, não é? Tinha um soldado, a maioria era alfaiate, mas era negro, gente do povo. Professor, Tiradentes não era do povo? Não, porra! Tiradentes, ele era mais pobre do que a galera que estava lá na Inconfidência, tá certo? Mas ele era, no mínimo, classe média. Tem nada de povão, não, tá? Essa história de Tiradentes de povão é conversa para boi dormir. C, ao movimento pós-colonial. Pós-colonial é o momento em que o Brasil estava se tornando independente. Mas aí tem a ver com Dom Pedro I, apesar de que isso pode ser, né, uma questão que vai puxar você. Não, ele está falando da figura de Tiradentes, tá? Então não tem nada a ver com o pós-colonial. D, a defesa do regime colonial. Falso. O Brasil aqui, nesse momento, já caminhava a passos largos para a independência. Ok? E letra E, ao republicanismo e ao escravismo. Ao republicanismo até podia ser, porque ele defendia a questão da república, mas ao escravismo, claro que não. Apesar de que Tiradentes tinha uma escrava. Ele comprou uma escrava, obviamente, isso não é colocado nos livros oficiais, mas ele tinha um escravo que ele comprou para dar a uma jovem que ele estava a fim de ter algum retorno, se é que vocês estão me entendendo. Dizer, professor, então o nosso grande herói, sabe, tem lá suas falhas. Isso não é colocado, eu sou meio arretado com isso. Mas, na realidade, a liberdade e o patriotismo tem a ver com a questão de Tiradentes, tá certo? Ok, alunos do 2º ano, abraço para vocês.